Você diria que o problema central da Cracolândia não é a Cracolândia em si, mas é um reflexo do que a gente está vivendo, da própria desigualdade social, da política de exclusão? Eu acho que você traz algumas questões interessantes. Acho que uma primeira, é bom entender que a Cracolândia ela é o resultado da miséria, né? As pessoas não estão ali porque ali é divertido, porque ali é legal, como também na mesma lógica de áreas de risco, né? Ninguém mora na área de risco porque quer, mas sim por um resultado de um planejamento urbano, de um planejamento territorial, que ele acentua desigualdades no território e ele não pensa o enfrentamento de uma miséria que ela é estrutural, né? E no Brasil a gente tem isso muito vinculado com aspectos de um modelo racista, que também é estrutural, então a gente vai ver que essa população, tanto da Cracolândia como das favelas, das periferias, é majoritariamente negra. Então é importante entender que essa situação está vinculada com aspectos mesmo que estruturam o país e que não estão ali na responsabilidade de um ou outro gestor público, né? Acho que isso é um ponto importante. Você trouxe um segundo ponto importante, que é a coisa da rodoviária, né, naquele território. É importante esse ponto porque, por mais que ali é uma região central, a gente está falando ali de um território extremamente popular. Obviamente que a construção ali, principalmente de Campos Elíseos, ali no final do século XIX, a ideia é que fosse o bairro dos Barões de Café, né? Então, o bairro da riqueza paulista, muito próximo ali da estação do trem, da linha de ferro da estrada Sorocabana, e que era estratégico para os Barões de Café acompanharem, né, toda a passagem da mercadoria para a capital do país, levar até o Rio de Janeiro. Então, ali no final do século XIX, começo do século XX, você tinha assim, uma presença muito elitizada naquele território. Mas isso vai se transformando ao longo do tempo e você tem um ponto fundamental que é a chegada da rodoviária na década de 1960. Com a chegada da rodoviária, aquele território que já começava a se popularizar tem um fenômeno de aceleração realmente de uma presença popular, né? Rodoviária, lugar de passagem, pessoas que vêm do interior, vêm de outros lugares do país procurando oportunidade, e ali vai se formar também opções de moradia temporária, então pensões, hotéis baratos e também um comércio popular para atender essa demanda cada vez maior. Essa presença popular no centro, ela se manteve, ao passo que a elite foi abandonando esse território. Então, quando a gente fala, esse é um território abandonado, esse é um território esquecido, então é bom a gente fazer o recorte. Esse é um território abandonado pela elite, que a partir da segunda metade do século XX subiu ali, né, a direção para Paulista, Higienópolis, Jardins, e aí você começa a consolidar os novos bairros da elite paulistana. Então, esse território que já é popular a partir da segunda metade do século XX, também foi um território onde sempre teve, vamos dizer assim, uma convivência e uma tolerância com algumas ilegalidades, né? Então, antes de ser a Cracolândia, aquele território era conhecido como a Boca do Lixo, né? Que era um lugar da prostituição barata, que era um lugar de uma certa marginalidade, que também era um lugar de uma produção de cultura popular muito forte, cinema, samba. Então, não à toa a Cracolândia aterriza nesse território na década de 90. Aquele território que já tinha a presença de hotéis de uma certa marginalidade, pensões baratas. Década de 90, chega o crack no país, aquele lugar foi meio que propício para a instalação das primeiras cenas de uso, que começaram dentro desses hotéis baratos. Aí você começa a ter algumas ações de lacramento desses hotéis. E essas cenas que eram dentro dos hotéis passam para as ruas. Isso a gente está falando em 94, 95. Sim.